Ora viva, boa tarde, bem-vindo ao Espaço Governação. Hoje é quinta-feira, voltamos a entrar em sua casa para este passeio em volta da Governação Nacional, como também da região. Hoje vamos falar do Presidente da República, ou melhor, o antigo Presidente da República, que acaba listando o terrorismo, a pobreza como ameaças atuais à independência. O antigo estadista moçambicano, falo João Quixano, esteve ontem a dar uma aula de sapiência na Universidade de que é patrono, neste caso a UGC. Entretanto, analisando os 48 anos, acabou vendo estas duas ameaças e também algumas alistadas como as principais que acabam ameaçando, de certa forma, aqui esta independência do país e que caracterizou a independência do país aos 48 anos como escadas que os moçambicanos estão a tender em algum momento a fazer para o desenvolvimento. Fala-se nesta questão do terrorismo, que é um dos casos, um dos males da atualidade que Moçambique está a enfrentar, mas também a questão da pobreza, que tem sido um dos grandes desafios. E, óbvio, também algumas linhas. Chegou a dizer que o FMI, por exemplo, quando abandonou o país, também tendeu a estremecer aquilo que eram os objetivos desta nação. Vamos olhar para este tema também, vamos olhar para o CASP 2023, que acontece desde o dia de ontem. O Presidente da República esteve hoje a discursar, entretanto, vamos querer ver que proveitos o governo pode trazer ou tirar para a dinamização da economia nacional. Sabemos que a economia nacional foi devastada pela Covid-19 durante o ano 2020, 2021 e no início do ano passado, também 2022, e o Presidente da República teria dito hoje em seu discurso que o fato de o terrorismo, quer dizer, o DDR ter chegado ao fim pode abrir espaço para mais investimento. Entretanto, a CTA, na voz do seu presidente, também teria acusado o governo essa questão de o governo estar a, a estar endividado até a mais alto nível com as empresas privadas, poderá também ser uma das coisas que faz com que estes sejam ou estejam na fragilidade. Mas também vamos também olhar para a sociedade civil que defende a retirada da imunidade do Presidente da República, para este responder em Londres neste processo que iniciou no país, já fechou o processo das dívidas ocultas, fechou, como quem diz, porque ah, o, ju- houve sim o veredito final dos acusados. Entretanto, há este processo que corre com a extradição de Manuel Chang, e depois disso também começa a ser enroladas também algumas figuras. O caso do Presidente da República, que na altura era o Ministro da Defesa. Entretanto, o juiz quer ouvir e quer também este parecer, mas isto pode acontecer com a retirada de imunidade, uma vez que o senhor Filipe Nyusi é presidente atual do país. Mas tem sido habitual também, olhamos e ouvimos os pontos prévios dos nossos painelistas. Quero começar contigo, Galo. Boa tarde, bem-vindo. São três assuntos bastante intensos para o dia de hoje, mas nem com isso vamos deixar de ouvir o seu ponto prévio. Boa tarde, cumprimentar o engenheiro Mourinho, cumprimentar assim o moderador, cumprimentar os nossos telespectadores em casa e os nossos internautas espalhados pelo país e pelo mundo. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Bom, eu trago aqui dois pontos prévios. O primeiro ponto prévio tem que ver mesmo com os órgãos eleitorais. Há problemas sérios no STAI. Os brigadistas e agentes de educação cívica até neste momento clamam pelo seu ordenado, que até neste momento ainda não feriram, e isto está a beliscar de fato e vai beliscando aquilo que é o processo que nós almejamos que seja um processo transparente, um processo justo. E olhando para esse pressuposto, nós vimos no distrito de Marraquene, em que no fim deste processo de recenseamento eleitoral, o partido Frelimo fez de tudo para convocar os brigadistas e os agentes cívicos para uma reunião restrita. Não sabemos o que é que se tratava, mas é preciso ter em conta que isto é que depois mina aquilo que é o processo de um jogo que nós almejamos que seja de fato um jogo transparente para todos nós. O outro ponto fraco é tentar desconstruir este pensamento que advém dos moçambicanos. Como sabeis, esta semana o presidente do MDM recebeu o convite do chefe de Estado e esteve lá na presidência da República para a discutir alguns assuntos inerentes ou candentes da nossa sociedade, do nosso país.
E há uma construção de algumas figuras, até de alguns académicos, de tentar trazer a abordagem de que não temos oposição porque os líderes estão muito ligados ao chefe de Estado. Ora, por extra, porque há um pensamento de que, porque o MDM sempre vincou a situação de retirada de vários cargos que o chefe de Estado ostenta. É o chefe de Estado, o comandante-chefe, ele é que nomeia os magistrados. Então, esse cargo que o chefe de Estado carrega, nós como MDM já defendemos várias vezes que nós precisamos de retirar alguns encargos que o chefe de Estado tem, que é para poder colocar. Alguns acadêmicos vêm a reportar de que não há nenhum líder, por exemplo, da oposição que almeja que aqueles cargos o chefe de Estado devem ser reduzidos, porque a percepção é de que no dia que subirem no poder também poderão usufruir daqueles cargos. Não é esse pensamento do MDM. O MDM quer construir um Estado, mas um Estado livre, um Estado em que todos os moçambicanos se sintam donos do país. Não este pensamento que está a ser construído. Então trago aqui uma abordagem para desconstruir esse tipo de pensamento, porque de fato o MDM já vem sempre relatando sobre esta situação de vários encargos que o chefe de Estado carrega, e nós como MDM pretendemos governar num espaço em que a justiça, os legisladores devem estar independentes para poder tomar melhores decisões para que Moçambique cresça e desenvolva. Vamos ficar à espera do partido do MDM subir no poder para ver se vai efetivar-se esse pensamento. Engenheiro, boa tarde, bem-vindo. Também o seu ponto prévio. Muito boa tarde, quero primeiro cumprimentar a si, que é nosso moderador, quero cumprimentar o meu colega, o Dr. Ngali. Portanto, saúdo também aos telespectadores que neste momento acessam a Strong Life TV. Saudações para os moçambicanos na diáspora e também aos moçambicanos que acessam este canal através, portanto, das redes sociais. Portanto, apresento saudações a todos. O meu ponto prévio, portanto, tem a ver com o seguinte: sistema de transmissão de energia Tete Maputo. Portanto, penso que já é sabido, já foi amplamente divulgado, que existe um projeto estruturante chamado Backbone, ou seja, espinha dorsal, que vai, portanto, interligar a Cabora Bassa, portanto, pelo território nacional, e até aqui a Zona Sul, a Maputo. É um projeto estruturante, um projeto extremamente importante para o desenvolvimento socioeconómico do país, porque ao longo do troço em que for, portanto, passar esta linha, naturalmente estarão criadas condições para ramificações para outras cidades e vilas aqui deste grande Moçambique. Nós temos, portanto, o sistema centro, temos o sistema centro-norte, através da linha centro-norte, e temos o sistema sul. Em princípio, estes sistemas não estão unificados. Eu penso que com a construção do backbone, portanto, a espinha dorsal, eu penso que a etapa a seguir irá, portanto, ser a interligação dos três sistemas num só sistema. Aliás, os países desenvolvidos, eles desenvolvem sempre esta modalidade em que têm sistemas isolados e unificam num só sistema, e isto, para a redundância, é perfeitamente viável. O que eu queria aqui congratular, portanto, o governo por este projeto que penso que mais dia menos dias vai se concretizar. Eu sempre considerei que o estabelecimento de uma linha que saia de Cabora Bassa diretamente para o território nacional até aqui o extremo sul, interligar aqui o sul do país, ao sistema sul. Portanto, o sistema sul é o sistema que nós temos, que parte de Comate e Porto, que vai a Lindela e vai até Macinga. Portanto, o sistema sul. A espinha dorsal irá, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvidas nisso, unificar, portanto, os três sistemas existentes aqui no nosso país. Mas, por outro lado, este projeto é extremamente importante do ponto de vista estratégico, porque repare que o sistema sul, nós somos alimentados por uma linha que vem de Comate e Porto, a partir do território sul-africano, e é aí onde eu queria que está, portanto, o pomo, a razão deste ponto prévio. Há um ditado que diz: hoje amigos, amanhã podemos mais não ser. Reparem que, imaginemos, há alguns sinais que não são bons de xenofobia que os nossos vizinhos têm estado a praticar contra moçambicanos, xenofobia e alguns comportamentos que não representam nada de irmandade. Aliás, eu sempre tenho dito que não há almoços grátis. O que existe entre países são interesses.
Moçambique tem interesses para a África do Sul tem interesses para Moçambique, e isto de pensar em irmandade como coisa, não, isso não existe. Repare só que a Ucrânia e a Rússia são agora hoje beligerantes, são dois países irmãos. É praticamente o mesmo povo que hoje está em guerra, mas sempre viveram na graça da paz. Mas hoje é por isso que é preciso pensar, de alguma forma, eu penso que é uma decisão acertada o estabelecimento desta espinha dorsal, tendo em conta que, pronto, estamos num bom advento com a África do Sul hoje, mas não podemos pensar que sempre será assim. Pode ser que, a algum momento, isto eu não quero que aconteça, mas pode-se azedar o relacionamento entre os dois países e estarmos a depender energeticamente do país vizinho. Isto não é confortável para qualquer país. Daí que eu vejo que é extremamente importante o estabelecimento da espinha dorsal. Aliás, eu faço uma acompanhada de algumas imagens de sistemas de transmissão, portanto, aquilo que estão a ver é o sistema de transmissão em alta tensão. Então, Moçambique, eu acredito que isto vai se concretizar, portanto, a concretização, portanto, da espinha dorsal que vai interligar a província Tete, portanto, Cabura Bassa, até aqui ao extremo sul, em Maputo. Muito obrigado, este seria o meu ponto prévio. Jean, muito obrigado. Talvez lá no final do programa possa nos fazer perceber se há ou não possibilidade de evitarmos a situação que aconteceu na província de Sofala no sábado. Quase que toda a região da cidade da Beira ficou sem energia elétrica por um bom tempo, conta de um curto-circuito, e a ideia é saber se há ou não possibilidade de evitarmos isso caso aconteça. Estamos a falar de uma cidade grande e aquilo afetou até o Hospital Central da Beira. Mas vamos aos pontos da semana. A todos também que nos acompanham através das redes sociais, em concreto ao Facebook, pode também colocar a sua opinião, que teremos o prazer de também chamar aqui para este debate. Vamos olhar para o primeiro ponto. João Quixano alista terrorismo e também a pobreza como as ameaças atuais à independência. A nossa independência está a pesar 48 anos. Há uma análise. Quando saiu-se de 1974, começou-se um caminho que era a construção de um país e desenvolvimento, também a mudança da própria estrutura, uma vez que tudo estava assente nas mãos do colônio. E a esta altura, 48 anos depois, ainda refletimos de alguns problemas que em algum momento parece não fazer muito sentido. Parece que não crescemos só em questões de idade, mas a coerência em termos da idade, qualidade e quantidade parece não fazer muito sentido. E o Presidente da República, o antigo estadista moçambicano, neste caso, o João Quixano, teria dito ontem perante académicos e também políticos que a pobreza, o terrorismo é um fato novo, mas a pobreza é também uma das grandes ameaças a esta independência. Como é que olha primeiro para os 48 anos da independência e depois disso faz ou não sentido esta análise do antigo Presidente da República? Bom, o nosso país, é preciso trazer o historial de como nós alcançamos a independência. Foi de fato via guerra, e em 75 proclamou-se a independência, e esta proclamação versava de fato que os moçambicanos pegassem o Estado politicamente e gerir o Estado. E nós tivemos uma situação daquela que nós assistimos, do famoso 24 horas, que foi uma situação de retirada dos quadros até estrangeiros, que esses quadros visavam trazer uma abordagem de ensinamento. Nós sabemos Estamos a falar do quê? De 24 de julho? Não, de 24 de julho, sim. 24 de julho foi também um desastre para Dia da nossa nacionalização. Nas nacionalizações. Porque quando nós alcançamos a independência, não olhamos a independência como um fruto de uma gestão de que aqueles quadros que nós tínhamos no país, independentemente de serem estrangeiros, poderiam até ajudar a carregar o Estado até a uma certa altura que nós pretendíamos. Nós evacuamos todos esses quadros e ficamos todos desconstruídos em termos de capacidade de gerir aquilo que nós almejávamos. Mas passado a isso, podemos trazer a abordagem que é muito mais falada da guerra dos 16 anos, através desta Mas nessa vertente, o Galho defende que devemos ter deixado os portugueses ficarem num tempo a dar uma indução. Não, aqui há países que tiveram independência e houve uma independência que os quadros que estavam a gerir o Estado, não estamos a falar da gerência política, estamos a falar dos tecnocratas que conheciam a máquina. A gerência do Estado. Podiam ter permanecido. A nossa forma de tirar, quando pegas um técnico que resolve os problemas numa empresa, expulsa-o, sei que aquele técnico forma os seus ali, como é que a empresa fica?
obviamente que aquela empresa vai ter Uma questão desastrosa, na verdade. Então, eu penso que foi uma falha também que nós cometemos, temos que reconhecer. E depois temos a guerra de 16 anos, porque desse conflito, nós sabemos que foi conflito dos dois polos. Era o período da Guerra Fria, era preciso quem optou, o país optou pelo socialismo, e depois havia interesses internacionais que houvesse uma abrangência a todo mundo da democracia. E essa houve uma implementação. Não foi só em Moçambique que houve essa questão dos proxy. Estamos a falar de guerras de encomenda. Nós tivemos vários países, da África em especial e a Ásia, que tiveram também esse tipo de guerra. Mas nessa questão, no seu discurso, o antigo presidente chega a dizer que o capitalismo, em algum momento, até parece que ajudou o país a tornar-se independente, mas quando chegou-se na esfera de perceber quem seria ou quem era o amigo verdadeiro, descobriu-se em 79 que os soviéticos estavam à altura. Bom, dependendo de cada capacidade de raciocínio naquele momento, se for já lembrar, há vários livros que relatam sobre a questão dos dirigentes moçambicanos que pareciam, ou por outra, foram míopes na decisão de certas coisas naquela altura. O Samuelson escreve muito sobre isso, e isso era muito mais para podermos puxar a razão de percebermos qual seria de fato a melhor escolha. Mas além do mais, podemos até arredondar isso, terminando a guerra dos 16 anos, 94, 92 tivemos o Acordo Geral de Paz e realizam as primeiras eleições em 94, cujo presidente Chissano foi o presidente eleito para dirigir o país, e este presidente foi dirigindo o país de forma ad hoc, na minha percepção, de como ele entendeu que devia dirigir o país. É só lembrar que as instituições públicas começaram a ter o famoso deixa andar nessa altura. Começaram a ter a linha nipônica, aquilo que nós chamamos de nepotismo, aquilo que foi uma abertura de que as instituições públicas não permitissem os tecnocratas a serem colocados para poder desenvolver, mas abrisse um espaço de que todo aquilo que era uma linha de escolha partidária, todos fizessem parte da construção do Estado. Até naquela altura não era concebível essa ideia de sermos inexperientes e tentarmos, de certa forma, fazer as coisas como fizemos em 92. Não era concebível a ideia de que não tínhamos experiências. Como disse... Sim, não era, porque nós já tínhamos, de 75 para 94, já tínhamos provavelmente 19 anos de independência. Não, falo do Acordo Geral de Paz, 92, por aí. Então, não, eu não quero falar do presidente Chissano, teve a sua meritocracia na negociação do Acordo Geral de Paz, de 86, que ele pega as pastas, depois tivemos aquela situação em que nós entramos com uma nova Constituição em 90, que foi mesmo através dele, que era uma questão de sairmos do alinhamento comunista para um alinhamento democrático. Aquela Constituição já versava abrir os três poderes, né? E nós abraçamos as instituições de Bretton Woods, que foram instituições que podiam nos ajudar a desenvolver o país através de vários empréstimos que podíamos alcançar. Mas o ponto mais interessante é que esta componente de pobreza, quando um Estado tem dirigentes que deixam tudo acontecer, sem colocar as rédeas e regras, sem pensar, o povo ele precisa de indivíduos que devem pensar para poder colocar aquilo que são os recursos, que são recursos que o Estado tem, advém daquilo que é divino, estamos a falar de todos os recursos que nós conhecemos, recursos naturais, para poder desenvolver, e esses governantes que não conseguem trazer abordagens de políticas concretas, de atrair investimento estrangeiro, que esse investimento também versa com boas políticas para poder desenhar aquilo que nós pretendemos como um Estado. E hoje, aparecer um antigo dirigente do país, vir falar da pobreza, é extremamente triste. Eu penso que foi extremamente triste. Para quem esteve na sala onde ele estava a dar aula de sapiência, penso eu que não teve oportunidade, se calhar, de fazer tantas perguntas. O que é que falhou na governação dele para que hoje fale da pobreza? Porque foram 10 anos. Eu estou a retirar os anos antes do Acordo Geral de Paz, mas depois das eleições de 94, ele fez os 2 mandatos, que são 10 anos. O que é que falhou na gestão do Estado, na gestão dele, para que nós, por exemplo, não conseguíssemos, pelo menos, colocar 20% do PIB através da agricultura, que é plasmado na Constituição
como A base de base de desenvolvimento. O que é que falhou? O que é que terá minado nisso? A questão, por exemplo, das negociações de vários investimentos estrangeiros, que hoje até assistimos a várias instituições de investimentos estrangeiros, estamos a falar da Mosal e outros investimentos em Moçambique. Quais são as políticas desenhadas para que esses investimentos tenham em consideração o desenvolvimento do país? Para mim, calhar faltou, até porque nós conhecemos a realidade das nossas instituições de ensino superior, muitas das vezes, quando vai lá um antigo estadista, é para ele ouvir, e ele faz o discurso dele e vai. Não há perguntas claras. Talvez ele, na qualidade de presidente, pudesse ter esclarecido aos moçambicanos. Para ter, de fato, o que é que falhou? Porque se calhar ali podemos ter certos itens para os novos dirigentes, ou aqueles que estão a governar hoje, começaram a perceber da falha do antigo estadista, o que é que ele terá falhado, para poder pegar a falha e melhorar essa falha para um apogeu daquilo que nós almejamos como Estado. E isso pesa-me eu trazer essa abordagem que o chefe do Estado diz, falando de que a independência foi milagre para a pobreza. E se olhar para a volta desta pobreza, há de perceber que todos aqueles que assumiram pastas de relevo do Estado moçambicano, essa questão de pobreza foi uma coisa extremamente ultrapassada. Galo, obrigado. Então, Vamos ouvir o engenheiro. Aqui há um item que é preciso voltar a discutir, voltar a entrar ao debate para discutir. Será que é de fato pobreza que mina, ou são as políticas desenhadas por este governo da Frelimo que minam o Estado, a independência nacional? Obrigado. Vamos ouvir a opinião primária também do engenheiro Mourinho sobre esse assunto. Foi uma aula de sapiência, a contagem da história desde o seu percurso como acadêmico, depois disso o presidente e também as suas influências, e contou sobre aquilo que foi o projeto da construção da nação moçambicana, e acaba elencando estes termos, estas questões, por exemplo, a pobreza e o terrorismo, mas também não deixou de dizer que houve um abandono em algum momento das principais organizações internacionais, e que depois disso o tribalismo também foi usado como uma arma para desestabilizar o país. São 48 anos. Ainda faz sentido com que elementos tão ínfimos, assim podemos dizer, como estes façam parte do nosso historial? Pronto, eu acompanhei, portanto, a dissertação do antigo chefe de Estado. Naturalmente, ele fala aí de coisas muito interessantes. Ele esteve a falar, portanto, do país ao longo dos 48 anos da independência. Ele elencou, portanto, alguns males que, de facto, não permitiram que nós tivéssemos logrado atingir um índice de desenvolvimento, talvez, que era o sonho quando nós alcançamos a independência. Nós tivemos muitos fatores adversos que não permitiram, e o que ele disse nisto é verdade. Só para citar alguns, uma das coisas que nós... Repara que Moçambique, quando alcançou a independência, nós já nos primórdios da independência, nós tínhamos alguns itens em termos de artigos de exportação e tal, como Moçambique estava muito bem posicionado no mundo. Por exemplo, só para dar exemplo, logo após a independência, nós éramos produtores de chá e ocupávamos, eu penso que, um lugar muito respeitoso no mundo em termos de exportação de chá, chá e sisal. Também de castanha de caju, nós chegamos a ser um dos maiores exportadores de castanha de caju. Só para dizer que Moçambique, naquele período, um bocadinho após a independência, chegou a ser o 8º país mais industrializado de África, porque nós produzíamos muita coisa, muitos artigos. Só para falar, tínhamos uma vedreira, tínhamos uma Mabor com um pneu que tinha uma reputação internacional, tínhamos indústria têxtil que estava também de vento em popa, e com o Samara Machel até tinha o objetivo de expandir a indústria têxtil, que foi quando o governo de Moçambique projetou fazer uma mega fábrica com uma área também de plantio em Mocuba, que nunca chegou a funcionar devido a alguns fatores adversos, um dos quais que é a guerra dos 16 anos. Naturalmente, a guerra retraiu muito o investimento estrangeiro, a guerra retardou também e fez com que se fechassem muitas fábricas, porque a mobilidade estava comprometida entre cidades. Nós sabemos, acompanhamos. Eu não sei se o nosso moderador acompanhou, se calhar era mais novo. Mas, entretanto, depois tivemos... esta guerra é que foi trazer
digamos, modificar completamente o paradigma, portanto, cá de Moçambique, porque depois da guerra a economia começou. A economia Então, está a dizer que esta guerra civil foi a nossa foi ferida. muito devastadora, sem dúvida nenhuma. Mas, entretanto, nós tivemos alguns ganhos, como, por exemplo, nós reduzimos o índice de analfabetismo. O número de escolas que tínhamos quando estendemos a independência era ínfimo. Mas se temos em conta hoje quantas escolas temos, são muitas escolas. A universidade só tínhamos uma, Eduardo Mondlane, hoje temos muitas. Então, alguns ganhos também houveram. Agora, podem dizer o seguinte, mas poderíamos ter alcançado, se calhar, mais, poderíamos ter feito mais conquistas. Está bem, eu até concordo, muito bem. Não fossem alguns fatores adversos que também o presidente elencou, né? Mas há uma questão muito fundamental aqui, que eu queria aqui falar, é o seguinte. Isto, para quem acredita, eu pelo menos acredito, existe uma conspiração do Ocidente que não permite que os países africanos se desenvolvam. Este mesmo Ocidente tem estado a provocar guerras locais, contradição entre pessoas nos países, que é para justamente propiciar um clima de guerra, e isto eles sabem perfeitamente que vai atrasar o desenvolvimento. Porque imaginemos, e é isso, essa conspiração não permite que os países africanos estejam unidos. O Muammar Gaddafi, quando reformulou a OUA e criou-se a União Africana, para quem ouviu o discurso dele, o pensamento do Gaddafi, ele queria, inclusive, partir para uma situação em que fizesse da África Estados Unidos da África. Queria que os países alcançassem um índice de desenvolvimento jamais visto. Isto, naturalmente, punha em perigo as grandes potências ocidentais, aquelas potências justamente que não querem ver a África desenvolver. Mas essa é a grande pergunta, engenheiro. É preciso ter em conta isto, os países africanos estão numa situação de cada um soberania. Não são federados, não são também coligados, não são confederados de alguma forma. Então, cada país tem a sua soberania. E a pergunta que coloca é: 60 anos depois, vamos fazer no geral, 65, 60 anos depois da independência, por que os países africanos não vão conseguir sobressair-se? E já está comprovado que a matéria-prima reside em África. Qual é a dificuldade dos africanos? Por que os africanos ainda dependem do Ocidente para avançar? Assistimos há pouco este encontro entre os estadistas africanos, junto do presidente russo. Parece que todos ficam pasmos, todos nós ficamos pasmos na presença de um Ocidente, mas esquecemos que está conosco a matéria-prima que o Ocidente usa para as melhores pessoas. Então, assim, essa é a grande pergunta. A África precisa acordar. Em caso concreto, Moçambique, durante os 48 anos, é certo que encontramos essa ferida que é a guerra civil. Durante os 48 anos, este homem, onde que andou? Esteve a dormir? O que é que esteve a fazer? São 48 anos. Bom, eu escutava atentamente o engenheiro aqui, quando ele falava da questão dessa conspiração estrangeira, não é? De que os países europeus ou ocidentais têm esta questão de conspirar-se com... Não querem ver a África. Não querem ver a África. Sim. A pergunta que eu lhe faço: esta conspiração de que levou os nossos dirigentes a querer buscar dinheiro, endividar o Estado e ficar assim, foram conspirados também. Quando alguém pega um dinheiro que é para construir uma escola, desvia para o bolso próprio, ele fica impune, não há nenhum processo contra ele, e desvia um dinheiro que devia comprar medicamento para um certo número de crianças, é conspiração estrangeira. Então temos que começar a dizer que nós, alguma coisa está errado conosco mesmo. Eu penso que temos que começar a dar ao César o que é do César. Quando nós temos dirigentes que estão muito mais atrelados ao seu bolso, ao seu benefício próprio, não em detrimento da coletividade, que é o Estado moçambicano. Temos que vir aqui dizer claramente que esses dirigentes não merecem alguma coisa. O chefe de Estado, o antigo chefe de Estado moçambicano, quando vai dar aula de sapiência e fala desses problemas todos que ele me lembra o sucessor dele, que é o Armando Guebuza, numa entrevista também, que ele dizia que há um fator em que nós temos ódio de nós mesmos, em que vamos, por exemplo, numa instituição pública para abrir uma empresa, em que o meu
conterrâneo ali moçambicano, eu, quando vou ali para tratar de documentos, eu sou dificultado ao longo daquele processo todo. Mas quando chega ao estrangeiro, ele consegue ter um papel em menos de um dia. Então, quem que está a fomentar isso? É o estrangeiro ou o moçambicano? Então, temos que ter a capacidade, nós, de dizer exatamente que é isto que está errado, é esta a decisão. Quem são os que hoje não estão a conseguir prover, por exemplo, uma indústria de processamento de rubi? O rubi que nós temos no nosso país é vendido de forma bruta. Quem é que não está a conseguir, por exemplo, hoje, a repor aquelas fábricas todas? Nós tínhamos uma fábrica de castanha, manjacasa, é quase em todas as províncias. Nós tínhamos uma fábrica de castanha. Onde é que desapareceu? Qual é a gestão? O que é que falhou na gestão dessas fábricas? Será que não há mercado internacional para poder explorar? Então, há aqui políticas erradas que nós temos que dizer que os nossos dirigentes, apesar de alguns, quando saem, acham que a culpa, se calhar, é de quem está no poder hoje. Mas temos que ter em conta Acaba esquecendo que é uma são 40 anos, sucessão, 48 anos da governação da Frelimo. E todas essas pessoas entram, são pessoas que estão na linha de uma gestão de um partido político chamado Frelimo. E é preciso termos em mente e dizer as coisas como elas deviam ser ditas. De que, com esta Frelimo, já nos provou com A mais B, de que não há, de fato, um interesse de gerir o Estado moçambicano dentro de uma coletividade. E podemos sair dessas amarras de voltarmos hoje a falar de que o que mina a independência é a pobreza ou simplesmente são coisas. Porque nós sabemos também que o terrorismo, nós até avisamos várias vezes que o terrorismo também tem a ver com esta questão de disparidade, com esta questão de vidas largas para os outros e vidas tão paupérrimas de todos os moçambicanos que vivem aquelas horas. Mas quando temos recursos a ser de forma bruta, a ser entregues às pessoas e em benefício de certas pessoas que vão recebendo o dinheiro, isso é que o engenheiro tem que dizer. O engenheiro, lá na sua afiliação partidária, tem que ter a coragem, seu engenheiro, de dizer claramente que isto é errado, que é para podermos ver se o Estado, porque eu posso falar aqui, mas como é a pessoa indicada, que está lá, vai às reuniões do comitê, não sei se é de círculo, não sei o quê, o engenheiro poderia ter a capacidade de vir à tona e dizer claramente que nós estamos a gerir mal o Estado. Penso eu que os dirigentes poderão ter a capacidade, estão à frente, de perceber que, de fato, se até um dos nossos que está a dizer que o Estado está a ser mal gerido, podemos pegar a charrua de uma outra forma. Engenheiro, há uma sugestão que o antigo Presidente da República acaba deixando para os estudantes e também o público que esteve a assistir ao seminário, de que os menos jovens devem ir ao encontro dos mais jovens para a mudança do paradigma. Então a pergunta que colocamos é, estaria pronta a Frelimo a este momento para escolher um jovem para dirigir o país? Jovem, falamos de alguém abaixo de 50 anos de idade. Mas, a Constituição da República diz que a idade mínima é 35 anos para frente. Quando diz dirigir o país, que é para ser Presidente da República? E sabemos nós que 35 anos para frente, a nossa Constituição já não chama esse jovem, mas esta é uma outra conversa para uma outra ocasião. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, a política do próprio governo, sem dúvida nenhuma, sabemos que os jovens são os garantes, portanto, aqueles que amanhã vão pegar as rédeas deste país. E se for a notar, ultimamente, temos presença de muita massa juvenil na classe dirigente. Vamos olhar, por exemplo, dei exemplos de algumas pessoas. A nossa pergunta é, estaria a Frelimo pronta para eleger um jovem, alguém abaixo de 50 anos de idade para dirigir o país? Para dirigir o país? Sim. Mas eu penso que se tiver demonstrar capacidade, ser alguém coisa, eu penso que, e se não há impedimentos legais, se não vai... Essa questão de capacidade, eu queria perceber, o que é capacidade para dirigir um Estado moçambicano? O indivíduo que não tem problemas psíquicos, goza de boa saúde, qual é o outro item que nós pretendemos nessa figura? É assim, se desde o momento que isto não fira com aquilo que é a Constituição, que esteja dentro dos parâmetros legais e tudo, eu acho que não vejo nenhum problema da Frelimo coisa. E sinais disto já existem. Nós temos governadores, temos secretários de Estado que são meramente jovens. Repare que mudou alguma coisa, porque antes nós estávamos habituados a ver pessoas sempre da terceira idade na classe dirigente. Mas hoje o quadro está a mudar. Essas pessoas já estão a entrar jovens, preparados para estarem a dirigir. Vamos olhar, por exemplo, temos governadores jovens. Eu não vou aqui indicar nomes, porque já é sobejanamente conhecido. Temos secretários de Estado que estão extremamente jovens. Isto significa que o governo está a apostar justamente na juventude. E por que é que não duvidar que amanhã possamos ter um presidente jovem? Sim, eu não vejo isto como problema. Eu acho que isto não constitui problema para o país. Como eu disse, desde o momento que esteja tudo dentro dos parâmetros legais
e que não haja impedimento em termos legais e tudo, eu penso que sim, não tem problema nenhum. Nada diz ao contrário. Para mim o problema não é colocar um jovem para dirigir o Estado. Mas a tendência tem sido esta agora ultimamente. A minha percepção não é a questão de idade. Não é o fato de ser muito mais velho, é a questão daquilo que nós desenhamos como estratégia, o sistema, o que é que nós queremos como um Estado. Aqui, nós temos uma Frelimo que ela tem aquilo que desenhou como um sistema de governação, que é este que estamos a ver hoje. Que é este amarasmo que nós não estamos a conseguir. Temos inclusão de juventude ou não temos? Temos ou não temos? Não, há inclusão. Há inclusão de juventude. Não estamos a falar de a pergunta foi colocada assim. Sim, mas não estamos a falar de inclusão. Nós estamos a falar de um sistema que podemos colocar o Jaime como chefe de Estado. Mas se o sistema for este desenhado, ele há de ser chefe de Estado, como nome vai indicar, como um adjetivo qualquer. Mas não será aquilo que não vai trazer a demanda que nós pretendemos. Porque o sistema deste partido é um sistema que coloca as pessoas refém. Mesmo que tenhas capacidade de trazer mais inovações, apanhas um impasse dentro do próprio sistema. Não faz sentido em que nós hoje não conseguimos buscar tecnocratas para a agricultura. O que é que está a falhar na agricultura? Quando nós temos, por exemplo, temos que investir, por exemplo... Gal, eu acho que o engenheiro pode ter a resposta. Temos um jovem a dirigir a pasta da agricultura. O que é que está a falhar? Temos um jovem a dirigir a pasta da agricultura. O Sassou Couré é um dos ministros jovens que nós temos no país. O que é que está a falhar? O que é que quer que eu diga? Nós falo temos de algumas realizações que estão em curso no âmbito da agricultura. Desculpa, moderador. Bom, a pergunta dele é o que está a falhar. Pois. Na questão, por exemplo, não conseguimos, pelo menos até hoje, dar um prato de comida aos moçambicanos. Eu acho que é melhor olharmos para... Diga o seguinte, olha, engenheiro, eu acho que é melhor olharmos para questões práticas. Temos este projeto Sustenta, é o projeto do governo, o quinquênio vai terminar. Mas acredito que o projeto Sustenta ainda não está na região sul do país. Segundo aquilo que nós entendemos em termos práticos como tal, o projeto está no norte do país. Nem no centro, se não me engano, parece que ainda não chegou. Mas fala-se tanto do projeto Sustenta, que quem não está a terminar. O que é que se pode dizer? Não é o fator idade, é o fator, vamos lá, dinamismo como tal. Temos um jovem a dirigir a pasta. O que é que este argumento nos submete? Mas, olha, vamos falar em si da estratégia. A estratégia de introdução do projeto Sustenta, que visa, portanto, a produção massiva de comida e, acima de tudo, a redução da dependência em relação, por exemplo, à vizinha da África do Sul, porque esta situação não é confortável para Moçambique, nós dependermos em termos de alimentação, por exemplo, das leguminosas que vêm da África do Sul. Então, eu penso que, como estratégia na agricultura, o projeto Sustenta aparece para responder a essas questões. E além de mais, com a produção massiva, a produção de bens de alimentação, isto sem dúvida nenhuma, não só vai galvanizar também as cadeias de valor, outras empresas, portanto, que irão trabalhar para esse mesmo programa, e estamos a falar de aumento de mão de obra, e estamos a falar, acima de tudo, na regulação dos preços dos produtos alimentares. Portanto, isto é o espírito do Sustenta. Como estratégia, está errado ou está certo? Está certo ou não está? Como estratégia não é o problema da criação de um Sustenta, de uma revolução verde, de um projeto. O nome, ele em si, não diz nada. O que nós pretendemos, por acaso, é só olhar para a nossa agricultura. A agricultura tem que ser um sistema integrado. Não basta só termos enxadas, termos tratores, quando não temos vias de acesso para chegar lá. Quando não temos... Este é que é o problema, o fator. Correto, havia, no ano passado, houve uma reportagem que na província do Niassa havia problemas sérios de milho a apodrecer nas machambas, porque não havia forma de escoamento. O que é que está a falhar na forma de escoamento? Estamos a olhar, o camponês vai produzindo, conseguiu não sei quantas toneladas, mas não consegue escoar. Porque não tem lá estrada. Agora, não tem lá vias de acesso. Este é que é o problema. Tá bem, okay. Porque não podemos só olhar para a enxada, olhar para a água. E nós entendermos que já temos enxada. Porque é preciso olhar me faça lembrar, este governo da Frelimo, há um ministro da Agricultura que esteve lá, que eu não vou aqui citar o nome, que apareceu a dizer que estamos a melhorar o desenvolvimento da agricultura porque nós distribuímos
enxadas de cabo comprido. Qual é a diferença? O problema é porque alguém deixou de ir com a coluna, depois... Galo, muito obrigado. Nós queremos alguma coisa Não, outra mas sobre isto. Muito obrigado. Sinceramente, Ainda Deixa-me temos... só dizer duas mudar o coisas. paradoxo. Deixa-me só dizer duas coisas. Engenheiro, dou-lhe 30 Olha, segundos, as por favor. estradas, não. Ele falou, um Galo falou. Ainda vamos ter Sim, muito Dr. Galo, espaço para Dr. Galo falou analisar. uma coisa que é muito importante, que é vias de acesso, não temos vias de acesso. Repare que, em termos de vias de acesso para escoar justamente coisa. Vamos olhar para o extremo norte, vamos olhar a zona onde... Engenheiro, temos pouco tempo para analisar esse assunto. O nosso assunto aqui é olharmos para os 48 anos. Acabamos devagando, entramos na questão da agricultura. Eu penso que mas faz parte do que eu queria dizer. Sim. Olha, nós vemos que é verdade que o nosso país é como é, em que nós temos o orçamento nosso deficitário. A maior parte dos projetos estruturantes são financiados via serviço de dívida. Por exemplo, vamos olhar para Nampula, o eixo que vai de Nampula até Coamba, Malema, é um grande celeiro do país, onde se produz muito feijão, produtos assim. Como estava antes, antes e depois, como é que estava antes o segmento Nampula até Niassa, digamos assim, Coamba e Niassa, hoje está completamente asfaltada. Isto é um exercício que o governo fez no sentido de criar condições de vias de acesso. É ou não é? Se não é, diga que não é. Eu me faço rir, engenheiro. Eu muito recentemente viajei. De todos os programas Vamos falar. Não é única. Nós temos aí a estrada nacional número 1. Não, para mim, dê-me licença. Vamos falar por partes. Estou a falar temos estrada asfaltada, aquela que liga com a Mamlê. Mas não estava. Um dos objetivos fundamentais é porque Niassa é um celeiro. Um minuto só, Sr. Se aquela zona é um celeiro e nós produzimos, escoamos a comida, por exemplo, de Quamba, Malema, e depois vamos supor que até consegue chegar a Nampula. E esta comida se termina em Nampula. A zona sul, já que o nosso celeiro está ali, então como é que vamos chegar? Não temos barco, uma via. Doutor Gali, em 5 anos, 10 anos, não é possível asfaltar. Nós não estamos a falar de 48 anos. Muito obrigado. Vamos olhar para o nosso segundo tema. É certo que ainda teremos a oportunidade de olhar para vários avanços, como também retrocessos, e alguma coisa a mudar nestes nossos 48 anos da independência nacional. Vamos olhar para a CASP, este encontro empresariado da sociedade, quer dizer, do setor privado, edição 2023, em que queremos olhar o que é que se pode aproveitar nessa senda. O evento já vai no seu segundo dia, fecha amanhã. O Presidente da República esteve hoje a presenciar e também a dar o seu parecer. No seu discurso teria dito aqui, aberto as portas, e olhou para a questão do culminar do DDR como um dos pontos que poderá, em algum momento, abrir o mercado nacional e quiçá puxar também a região, mas também a CTE apareceu a dizer as dívidas que o governo tem, ou o Estado tem, para com as empresas privadas, tem também sido uma das grandes dificuldades, porque o setor privado acaba não conseguindo, de certa forma, alocar com as despesas e depois continuar para os investimentos. Engenheiro, quero começar contigo. Como é que olha para isto? CASP 2023, o que é que o país pode aproveitar aqui? Estamos ainda na senda de reavivermos aquilo que perdemos durante os 3 anos da Covid. O que é que isto pode ser? Até que ponto esta reunião pode ser aproveitada para a melhor forma? E depois vamos usar para essas duas posições, do Presidente da República e também da CTE. Olha, eu queria começar por dizer que esta conferência anual do setor privado, portanto, é um fórum que acontece anualmente e agora está a correr desde ontem, né? Penso que é isso, são 3 dias. Portanto, é um fórum que permite um diálogo entre o setor público e o setor privado e nela abordam diversas questões cruciais da vida, portanto, do empresariado e o relacionamento também com o Estado. Agora, há uma das questões que foi colocada pela CTA, que é a questão da dívida pública, que é a dívida que o Estado tem para com o setor privado. Isto é um assunto muito sério, eu penso que o governo está consciente disto e isto tem que ser resolvido, porque a manutenção desta situação, portanto, isto vai abrir espaço para que algumas empresas, primeiro, pode não contribuir para
crescimento e empoderamento dessas pequenas e médias empresas. Principalmente as pequenas e médias empresas que ressentem-se mais dessa questão de não pagamento, portanto, do coisa. Eu penso que o Estado deve se preocupar em, de facto, resolver este problema do endividamento do setor privado e depois criar políticas atrativas que possam realmente incentivar a abertura de mais empreendimentos. Estou a falar porque o que dinamiza muito a nossa economia fundamentalmente são os setores, pequenas e médias empresas, sem dúvida nenhuma. Esses jogam um papel muito fundamental. Agora, se eles prestam serviço e não são pagos, naturalmente eles vão ter dificuldades de dar passos mais largos, mais ousados, e daí que há necessidade de se... Mas aqui a questão de políticas parece ser o linguajar de todos os governantes. Há duas ou três semanas o ministro da Indústria e Comércio tinha dito que há a ideia de uma política para que o país possa ser produtor nato de produtos da primeira necessidade, e parece que vamos ouvindo isso dia após dia, mas estamos a falar de questões concretas. O que é que o governo, em termos de agilidade... Sabe o que é que eu propunha que se fizesse, por exemplo? Vou dizer o seguinte, é que aqueles procedimentos, simplificar os procedimentos para tu empreenderes, para abrir uma empresa. Hoje, para abrir uma empresa, é preciso um conjunto de documentação. Está a falar da questão da burocracia. Sim. Existente. O que eu acho que desburocratizando este setor, portanto, e abrindo facilidades e diminuir até, digamos assim, reduzir como é que eu posso dizer? Criar condições de facilitação para que o empreendedor possa realmente empreender, possa abrir empresas. Eu penso que isto seria muito bom e seria muito estimulante para o aparecimento de muitas empresas. Eu sei que há pessoas que têm ideias até inovadoras de quererem criar e procriar empresas, mas ao meio do caminho desistem devido a alguns procedimentos que são muitos, que não estão simplificados. Também há valores. Então, já seria um passo muito grande se realmente o Estado facilitasse em termos de redução dos procedimentos para conseguir formar a empresa e o tempo que se leva para conseguir ter o alvará e tudo. Eu penso que este seria um passo muito significante para o surgimento, para estimular as pessoas a criarem, a empreenderem. Isto seria já muito bom. E outra questão, essa questão do endividamento, que se for resolvido, eu penso que podemos mudar completamente o panorama em termos de empreendedorismo neste país. Galho, vamos lá para este assunto. Fala-se muito no setor privado, que é uma mão amiga do próprio Estado em termos de desenvolvimento, e parece que, olhando para a percentagem daquilo que é o investimento do país, acaba vindo do setor privado. Mas esse setor privado, que em algum momento, quando a terra estremece, demonstra não ter bases. Por exemplo, na Covid-19, vimos que o setor privado passou a depender tanto do Estado, tinha que seguir, melhor, o governo tinha que desenhar estratégias, tinha que desenhar plataformas, tinha que desenhar, em algum momento, até passos a serem seguidos, porque, em algum momento, o setor privado parece não ter muita base. E esse setor privado que vem hoje a reclamar o governo. Tipo, estamos com dívidas estrondosas convosco, afinal de contas, como é que vocês pensam que vamos avançar assim? Então, até que ponto isto pode levar abaixo a ideia do desenvolvimento, olhando para o setor privado, e depois disso, a ideia do Presidente da República, cola ou não, nesse sentido? Bom, indo primeiro colocou uma questão sobre a nona conferência desta agremiação. Eu até gostava de saber o que é que as outras conferências trouxeram de ganhos. Tivemos a primeira até chegar à oitava. Então, o que é que podemos copiar da primeira, da segunda ou da quinta como um ganho para o Estado e para até o setor privado? Talvez não temos exemplos bons sobre esse aspecto. Agora, o problema do país... Está lá o legislador, que é o Estado, mas também temos as empresas privadas, e nós já dissemos aqui em vários programas de que as empresas privadas, os empresários moçambicanos, enquanto forem empresários atrelados ao sistema político de governação, em nenhum momento vão trazer aquilo que nós almejamos, porque a maior parte dos países
desenvolvem através do setor privado. E nós temos empresários deste país atrelados ao pacote político que dirige o Estado moçambicano. E olhando para esse pressuposto do pacote político, há de perceber que o maior patrão dessas empresas é o Estado. E isso é um problema também. Então, eu não espero algo de palpável desta conferência, porque já tivemos várias conferências e me parece que é só uma conferência de uma boa arrumação, um bom lanche e depois há um bom discurso. Como se trata de que anualmente temos que ter uma conferência para poder interagir o setor privado e o Estado. E vamos para isso e vamos a um debate. Por quê? Porque nós temos empresários neste país que até se for já cavar cada empresa, há de perceber que não tem empresa. Gal, está a dizer que CASP é um café econômico. Estou a tentar trazer isso, porque é uma abordagem. O que é que esse debate depois traz como ganho para o Estado? Ou vamos só na senda de reclamações, em que o setor privado reclama que o Estado é o maior devedor e não está a pagar a dívida, e o Estado também vai trazendo sua justificação, por que não consegue pagar aquela dívida. Parece que o debate está ali. Está entre o setor privado discutir com o Estado e o Estado. Mas qual é o ganho? O que é que nós pretendemos quando nós juntamos com o setor privado, como Estado? Queremos tirar qual proveito? Queremos abrir o espaço. Aquilo que dizia o engenheiro. Nós temos que eliminar as burocracias. Há um indivíduo que quer abrir uma bomba de combustível, quer investir, se calhar vai albergar aí 3, 4, 5 ou 10 jovens, mas já de apanhar, há um entrave enorme para ele abrir aquela bomba. Porque há um dirigente próximo daquela bomba que diz que tem que ser sócio daquele indivíduo que tem o dinheiro dele. E nós estamos a cavar e dizer todos os dias que isso tem que parar. Há um investidor estrangeiro que chega aqui porque quer escolher um setor, acha que tem que aparecer um dirigente que diz não, eu tenho que ser seu sócio, e este dirigente acaba criando um impasse, porque também o investidor começa a perceber. Por que eu tenho que ter um sócio que não entra com nenhum investimento qualquer, simplesmente porque é dono da terra? Ou porque é um dirigente, o dono da terra é o Estado moçambicano. Então é um dirigente do Estado hoje, então ele tem que ser sócio daquilo. Esse Estado foi fitado de maneiras que todos aqueles que querem investir da melhor forma nesse Estado acabam desistindo por causa desta brincadeira. Um dos problemas também que penso que deve ser discutido neste assunto é o assunto dos raptos, que é um assunto que ameaçou muito. Acaba ameaçando também a presença, sim. Então, este debate deve também trazer aquilo que chamamos de assunto de segurança no país. Porque também não podemos ter, se o presidente fala hoje de DDR, mas podemos ter em mente desde 2018, que houve esse acordo, não tivemos tumultos, deixando aqueles tumultos que tivemos aqui do Mariano Nhongo, mas não tivemos tumulto a nível do país, que podemos até dizer que temos problemas sérios, porque nós, por causa do DDR, então já que o DDR findou, então vamos ter investidores. Há itens que não podemos trazer para o debate, porque às vezes não nos ajudam a trazer algo novo. É preciso termos em conta o que é que nós podemos, o que é que nós pretendemos para que o Estado saia dessas amarras, de uma dependência que não se percebe porque até hoje temos problemas sérios de salas de aulas. É um assunto muito triste. Estamos a falar de matéria-prima. Eu uma vez fiz uma viagem que saía da Beira às 18 horas para vir dormir em Muxungo. Havia uma frota filha de troncos de madeira a ser levado a bruto. Por que nós não processamos a nossa madeira aqui? Por que até hoje ainda temos que discutir assunto de carteiras? Quer dizer, são coisas que a política nossa não abre espaço. Porque quem está a gerir o Estado hoje acha que tem que fazer sozinho, não deixa os outros pensar. Ele, quando não é camarada, um engenheiro que não me deixa mentir aqui, quando não é camarada, não pode ser adjudicado aquela obra porque ele não merece. Até pode ter melhores qualidades e máquinas melhores para poder exercer aquilo, mas porque não é camarada, então não podemos adjudicar aquela obra. E acha que esse empresário vai cair aonde? Se o Estado é este que nós devemos fazer. Este é que é o problema do Estado e nós temos que ir ao foco. As políticas do Estado moçambicano, o governo da Frelimo não está a saber fazer políticas abrangentes que abram espaço para que o investidor venha e faça o seu investimento de forma limpa e transparente. Junta-se a nós aqui no debate o nosso amigo também, telespectador, o Alegre Balança. Ele escreve: boa tarde e saudações a todos presentes. Quero desde já dizer que sou da província de Nampula e falar de projetos, o projeto Sustenta é falar de um projeto praticamente sem efeitos palpáveis. E ora, vejamos, cá na província de Nampula, desde a implementação deste projeto, estamos a registrar uma crise tão iminente nos produtos da primeira necessidade. Como aconteceu há 2 meses atrás, a província não tinha nem sequer milho e, posteriormente, nenhuma indústria moageira
produzia a farinha de milho e das mercearias que tinha, a farinha estava 2.000, faziam 2.000 meticais. Numa província que elege-se existir um projeto virado à agricultura. Este projeto veio, neste caso, ele diz que este projeto veio para pilhar nossa produtividade também e não aumento. E até o momento, nesse caso, ele diz que até o momento a farinha de milho custa 1.050 e antes do projeto Sustenta, este mesmo produto estava num valor de 400.000 meticais. Quer dizer, ele fala de um acréscimo do valor, mesmo depois deste projeto Sustenta. É mesmo uma questão para voltarmos para aquele debate que tínhamos. O projeto Sustenta acaba de ser, de alguma forma, ser mais teórico do que prático, mas temos outros. O Gero Faria diz que está em teto, mas também a Mente Jovem também diz que parabéns pelo programa. Vamos olhar para o último assunto. Este assunto que está a movimentar o país é um assunto também que está a agitar a região, como também o outro continente vizinho, também irmão, a Europa. Estamos neste processo das dívidas ocultas, que foi julgado aqui no país, já conhecemos o desfecho, e há aqui uma notificação, notifica-se a figura mais alta do país, que é o Presidente da República, para também dar o seu parecer. Reza aqui a história, em termos daquilo que era a sua figura, no momento dos autos, era o Ministro da Defesa. Então, teria sido a figura também que vivenciou e tem algum elemento, tem alguma coisa a dizer ao juiz que está a acompanhar o processo, porque para além do processo estar a ser gerido só em Moçambique, também na Inglaterra há um julgamento a ocorrer. Vimos algumas figuras, por exemplo, como o Jenny Bustani também foi ouvido nestes moldes, apesar de ter sido absorvido, mas também foi ouvido como um agente dentro deste pacote. Temos o senhor Manuel Chang também, que está em algum momento a conhecer o mesmo caminho, mas fala-se aqui do Presidente da República. E a grande matemática é como fazer, o que fazer numa situação em que o Presidente da República tem imunidade. E a sociedade civil moçambicana está a defender que devia-se erradicar a imunidade, neste caso, podia-se tirar a imunidade do Presidente da República para que este possa, em algum momento, falar ou explicar, como também dispôs a falar aqui em Moçambique, quando o juiz também, em algum momento, colocou em linhas, o Presidente da República teria dito que estaria disponível para dizer qualquer coisa assim que for solicitado. E esta questão, Gal, é fazível ou não? E se isto for feito, como é que ficamos nós como país? Estamos em uma situação de um cenário dos filhos já verem o pai a ser notificado pelo tribunal ou pela esquadra, e depois como é que fica a honra? Bom, eu penso que é fazível, porque todo aquele que não teme devia prestar certas declarações. Se um bom pai é notificado e ele diz aos filhos, olha, eu não cometi nenhum erro, não cometi nenhum crime, ele tem que ir e esclarecer os factos e nós, os filhos, ficamos sossegados de que, afinal de contas, temos um bom pai, um pai nobre, um pai que não se mete em sarilhos de criminalidade. Agora, olhando para aquilo que são as nossas instituições como o Estado moçambicano, qual é a instituição que vai retirar a imunidade do chefe de Estado? Não temos o nosso parlamento, não funciona para tanto. Olha, nós já dissemos aqui várias vezes, enquanto nós não conseguimos trazer uma abordagem de separação extremamente de poderes, porque é preciso haver esse espaço. Nós não temos. Nós vimos em que mesmo os representantes do povo, da maioria, da bancada maioritária, todas as decisões tomadas, nunca vimos em nenhum momento naquele parlamento em que um ministro, por exemplo, da Agricultura vai lá apresentar as suas contas e aparece um deputado, por exemplo, do Partido Frelimo, a tentar dizer que alguma coisa não está bem, incluindo aquilo que estava a dizer o engenheiro, de pessoas que vivem na Ampula porque temos estrada, Quamba, que liga Malema, e nós estamos bem, podemos acelerar, mas há alguém que está a dizer que não tem comida lá, com sustenta lá, e tem vias de acesso, obviamente. Agora, neste estado moçambicano, nós sabemos que todas as pessoas estão atreladas, porque há um sentimento de que aquele senhor, além de ser presidente da República, é o presidente do meu partido. E sendo o presidente do meu partido, como é que eu vou lhe criticar? Como é que eu vou pensar em retirar a imunidade naquela figura? Então, esta construção que nós desenhamos como um Estado é uma construção que as pessoas vão fazendo, vão praticando seus crimes
e não abre espaço para a que as pessoas sejam julgadas por causa desta ligação partido-Estado. Eu volto a reiterar isso. Esta ligação partido-Estado mina exatamente aquilo que é o desenvolvimento do Estado moçambicano. Nós temos pessoas que deviam estar a serem julgadas, mas não podem porque gozam de imunidade. Mas Esta imunidade aqui, não pode ser retirada porque não posso tirar o meu chefe hierárquico a imunidade porque ele é o meu presidente daquele lado e deste lado. mas aqui estamos a falar de uma figura que está no auge do poder, está na sua posição como presidente da República. O que é que diz em termos, talvez eu acho que um galho entende muito bem questões das ciências políticas, tirar a imunidade ao presidente da República não seria uma ameaça de dizermos ao mundo que estamos sem pai agora, vocês podem fazer o que quiserem? Porque estamos a dizer que estamos a tirar o poder ao nosso sanção. No sistema nosso presidencialista, obviamente que é isso mesmo, seria, não é nesse aspecto de que estamos a tirar a imunidade a um pai e ficaremos órfãos, porque não estamos a dizer que o nosso pai está a ir a um calabouço, está a ir a uma cadeia. Estamos a dizer que o pai está a ser chamado para ir esclarecer certos equívocos, não é? Então, sendo um pai que vai para esclarecer certos equívocos, obviamente que não perdemos. Tanto que o chefe de Estado viaja, faz suas viagens e o Estado continua sendo Estado e ele volta para casa. Então, se nós abrimos um precedente dele ir lá, esclarecer alguns itens que mesmo ele, porque ele disse abertamente que não tinha problema nenhum neste processo. Se ele não tem nenhum problema neste processo, qual é o problema de nós abrirmos espaço? E penso que não são políticas que bloqueiam. Aliás, não é questão da legislação, é uma questão das políticas que nós escolhemos como um Estado, de colocar o comandante em chefe, em que todos estão embaixo dele. Ninguém tem essa capacidade de dizer, chefe, por favor, você está a ser chamado, vai lá esclarecer e deixa o país livre, porque nós queremos nos sentir donos do Estado sem nenhum pai que é acusado de certos problemas. Tanto que ele, num discurso dos vídeos que andam aí, ele disse que foi para Washington e está a ser chamado do presidente do país de ladrões. Então nós, como filhos, não queremos ter um presidente que depois é solicitado como um país de ladrões. Não, é isso. Isso é a afirmação do próprio presidente. Então temos que abrir um precedente dele ser um indivíduo idôneo que vai dizer que não, eu não fiz nada. E se fiz, fez-lo porque tinha dependência daquilo a colar, obviamente. Então, no filo por quilo, né? No filo quilo. Por quilo. Engenheiro, temos a sociedade civil a vender esta ideia. Podemos comprar como nação? Se podemos comprar? Podemos comprar essa ideia de tirar a imunidade. Não, é sim, está aí a sociedade civil, de facto, a advogar que, pronto, que tem que se tirar a imunidade do chefe de Estado, mas infelizmente eu devo dizer o seguinte, eu infelizmente entendo muito pouco dessa questão de retirar a imunidade a um presidente, eu entendo muito pouco disto, e falar no vazio, sem conhecimento de causa, eu penso que não estaria aqui a cometer erros. Por isso mesmo que muito pouco posso falar em relação a essa questão de retirada da imunidade. Por exemplo, há questões assim como, por exemplo, quem é que retiraria essa imunidade? Bom, vamos pedir a assessoria do Galho. O que é que se calhar um Galho conhece, sabe como é que é. Eu também não sou jurista, porque essas matérias são dominadas pelos juristas, mas obviamente, se há uma instituição, nós temos o defensor do Estado moçambicano, que é a Procuradoria-Geral da República. Penso eu que é a entidade, o Ministério Público é a entidade que deve retirar, é a entidade. É o que está previsto na lei. Penso eu. É o que está previsto na lei que ela não tenho a lei. Mas em termos gerais, talvez uma questão de uma pequena indução. Tirar a imunidade é esvaziar uma figura, no caso do Presidente da República, na posição em que se encontra. Ele está a dirigir, é soberano. Então, é tirar a soberania em parte, num determinado tempo, por espaço de tempo, para ficar um cidadão vazio para responder sobre uma situação. Então, é basicamente isso. Sim. Sim. Então, nesta perspectiva, se nós podemos ou não comprar essa ideia que a sociedade civil está a trazer. A sociedade civil diz que sim, deve tirar a imunidade para responder de uma situação que o Presidente da República também já disse que está disponível, está aberto. Não, eu de facto tenho um pouco de domínio sobre estas matérias, em termos de quem é que pode tirar a imunidade. Eu penso que é uma questão muito inédita, que nunca aconteceu, pelo menos aqui nos nossos países. Quando digo nossos países, digo aqui, eu não vi aqui nos países, principalmente aqui da África, haver esse tipo de situação, não conheço.
Por isso que eu Engenheiro, posso muito engenheiro, pouco engenheiro, eu contribuir acho talvez para... um exemplo muito claro. Um dos nossos filhos, eu posso, com todo respeito, o filho do engenheiro foi à escola às 6 horas, volta às 14 horas, de repente está a aparecer um grupo de pessoas, ou o diretor, ou o professor, acusar. acusa de ter roubado talvez uma caneta ou um caderno para satisfazer aquelas pessoas, os acusadores, e também limpar a imagem do filho. Não seria melhor deixar com que ele vá esclarecer? Sim, pois eu acho que sim. Sim. Essa é a ideia que nos encontramos. Estamos nessa posição agora. O moderador está todo jeito a arranjar formas de tirar uma opinião da minha Não, pessoa. a ideia é tentar esclarecer o possível, entendemos o cenário. Eu percebo, eu disse, eu sentiria essa muito questão, mais essa confortável questão é se de mesmo facto- para com que eu o percebo. povo perceba o que é que está a Eu acontecer. percebo, eu Fala-se percebo. muito Eu de sentiria muito imunidade mais são linguagens confortável. políticas. Ele a desenvolver este assunto numa perspectiva em que realmente eu tenho algum domínio sobre esta matéria. Eu não tenho domínio nenhum sobre isso. Eu não sei como é que isso se faz. Olha, eu estou a ouvir pela primeira vez agora esta questão de poder tirar ou não imunidade a um chefe de Estado e tal. Eu não sei como é que isso se procede, que é o órgão apropriado para fazer isto também não sei. De maneira que eu sou um pouco leigo sobre estas matérias. É por isso que desenvolver este assunto é inútil, porque eu vou dizer disparates, né? Eu não, é preciso... Eu sentiria mais confortável se realmente Mas talvez podíamos ir, talvez podíamos ir numa outra senda. Talvez, agora, esses exemplos que vocês estão a dar... Podemos ir numa outra senda, em vez de esvaziar o poder dele, ele mesmo podia dizer, não precisa me esvaziar, não precisam me esvaziar. Eu vou a Londres, vou esclarecer. Sim. Independente, ele pode ir mesmo na qualidade de chefe de Estado. Obviamente, eu acho que não há impedimento nenhum de alguém que quer deixar uma transparência clara de que eu não fiz nada de errado. Não é bem assim. Quando se tem imunidade... Pronto, ok. Quando se tem então, imunidade... o engenheiro já domina a matéria. Não domina. Tudo bem. Então, se não é bem assim, já domina. Então, é porque a ideia é situação tentamos em que trazer tem os exemplos imunidade. mais Quando se tem claros imunidade, possíveis. a pessoa não é elegível para ir, é preciso também tirar a imunidade. Penso que é assim, né? Eu penso que é assim. O que acontece Agora, é que como ele diz que não, o que acontece é que a pessoa pode camuflar-se da imunidade para não exercer uma ação, mas também pode tomar da sua espontânea vontade. Eu vou mesmo assim. Bem, não sei como é que e ainda assim vai assim mesmo sem que Bom, tenha sua imunidade ou não. por exemplo, no caso do ex-ministro, o Dr. Shine, ele teria sido encontrado fora do país. Uma situação em que já fora do país não tem a mesma imunidade que tem dentro do país. Era um deputado. Então, o deputado goza de uma imunidade que quando transcende as fronteiras, entre aspas, a imunidade fica por terra. Sim, do então, ex-ministro foi assim, mas não sei se o do presidente é assim ou não. Olha, eu não estou lembrado, não sei se o Gal lembra-se. Quando o presidente Guebuza foi à tenda, parece-me que antes dele lá ir, debateu-se isso no Conselho de Estado, né? Sim, mas houve uma autorização para ele ir. Uma autorização, mas ele também goza de imunidade. A imunidade... Mas ele queria ir e ele manifestou lá. Sim, do presidente honorário, do conselheiro, sim. O Conselho de Estado tem a imunidade e foi debatido lá no Conselho de Estado. Depois, eu acho que foi de lá é que teve... A qualidade da imunidade que goza o presidente honorário, como presidente honorário é diferente do presidente vigente. Está bem, eu sei que é um pouco diferente. Estou a tentar... Não foi retirada nenhuma imunidade. O que aconteceu é que... Sim, foi retirada a imunidade. O presidente Guebuza era supostamente que até não fosse, mas ele foi. Foi porque queria esclarecer aquilo que ele acha que não sei se agora, aquilo não foi o caso da imunidade que nós estamos aqui a discutir, como dizia já, o chefe de Estado, ele goza de imunidade em qualquer Estado onde ele estiver, porque é chefe de Estado. Agora, o que talvez pode acontecer... É diferente do ministro. É que nós não podemos... Do ministro, porque o ministro... Deputado, aliás. Do deputado, sim. O que nós devemos até, se calhar, tentar trazer aqui é a razão desta solicitação. É válida essa razão? É válida. E se está a ser solicitado para esclarecer alguma coisa, o que é que altera? Ele pode ir, não como chefe de Estado, mas ir como indivíduo, independentemente. Mas reparem que ele fez-se representar lá por um advogado, né? Agora há pouco tempo, né? Mas, se eu não me engano... Sim, é verdade. Pois. Mas chama-se pela figura do Presidente da República. Bom, eu acho que é um assunto também que vai crescendo em termos de elementos. Vamos, Mas no próximo programa, se quiser pôr este tema, é melhor chamar um jurista para estar aqui sentado. E o jurista vai falar com propriedade. Com propriedade.
Mas como também é muito importante termos sempre assessoria antes de entrarmos nessas questões, não é por acaso que há necessidade de sempre vasculhar algum arquivo para tratar assuntos como estes, mas quero agradecer a vossa presença, como também a presença de todos os internautas que estiveram a convergir conosco, apesar da distância, e ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa Governação. Tchau, tchau.